Shalom, tudo bem com vocês? Quarta aliá para Matot Masei. Sejam muito bem-vindos ao canal, é um prazer estar aqui com vocês. Se você é novo por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Se está fazendo sentido para você essa palavra, passa adiante a leitura dessa palavra, que eu leio todo dia, pelo menos eu tento todo dia. Nem sempre eu consigo, mas eu procuro trazer todas as aliot da Parashá da semana, cada uma no seu dia. Ontem não consegui, então hoje são duas aliá. Então você vai ver duas postagens, uma seguida da outra, e tá tudo certo. O interessante que tem acontecido na minha vida é que eu leio a aliá do dia antes de trazer aqui para vocês. Eu leio ela pelo menos 2 vezes. E isso permite com que eu entenda. Então, se você está fazendo isso também, procure ler pelo menos umas 2, 3 vezes. Porque a aliá do dia é como o maná do deserto. É o teu maná para aquele dia. É aquilo que o Eterno tem para ti. Tanto na leitura da Torá, quanto na Haftarah ou na Brit Hadashah, certo? Seja mais uma vez muito bem-vindo. E vamos para a leitura da quarta aliada para Matot Masei, tribos e jornadas. A quarta aliada, ela fala exatamente das jornadas das tribos nos 40 anos. Gente, quando eu li, eu terminei de ler, eu olhei assim, eu digo, nossa, cansei. 40 anos caminhando em questão de minutinhos, porque sai de um lugar ao outro, de um lugar ao outro. E é muito poderoso, porque esse entendimento veio com o passar dos dias, né? Não veio assim, pronto, é aquilo ali, aquilo ali é aquele dia que eu tô vivendo no mundo espiritual e é isso. Não, isso demorou para ser entendido dessa maneira, né? Para ser compreendido dessa forma. O Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade, vai trabalhando a cada dia as coisas que acontecem. Então, vamos lá para a quarta aliá, Números 32, do verso 20 ao capítulo 33, verso 49. E a leitura da Brit Hadashah hoje é João, capítulo 2, e Yohanan, capítulo 2. Números ou Bamidbar, 32, 20. E Moisés disse-lhes, se fizerdes isto, se vos armardes diante do Eterno para a luta, e cada um de vós passar o Jordão armado diante do Eterno, até desterrar a seus inimigos de diante dele, e a terra for subjugada diante do Eterno, e depois voltardes, então sereis desobrigados perante o Eterno e perante Israel, e esta terra será para vós por possessão diante do Eterno. Parênteses. Aqui fala da tribo de Ruben, de Gad, da meia tribo de Manassés, que pediram, primeiramente foi as tribos de Ruben e Gad, que pediram para ficar com as terras aquém do Jordão, que eram terras propícias para a criação do gado, né, com erva, com erva para o gado, enfim, com espaço para o gado, com a pastagem própria para isso. Continuando. Mas se não fizerdes assim, eis que tereis pecado contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos alcançará. Portanto, edificai cidades para vós e para as vossas crianças, e currais para o vosso gado. E o que haveis prometido cumprireis. E os filhos de Gad e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo, teus servos farão como nosso Senhor Hashem ordena. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso gado e todos os nossos animais estarão ali nas cidades de Gilad, enquanto todos os teus servos passarão armados diante do Eterno à luta, como diz nosso Senhor. E Moisés deu a ordem a respeito deles a Elassar, o sacerdote, a Josué bin Nun e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés disse-lhes, se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, todos armados, à luta diante do Eterno, e for subjugada a terra diante de vocês, dar-lhes-ei
a terra de Gileade por possessão, mas se não passarem armados convosco, terão possessão dentre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo, o que o Eterno falou a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados diante do Eterno a terra de Canaã, mas teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. E Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e a metade da tribo de Menaxe, filho de José, o reino de Sihon, rei do Emorreu, e o reino de Og, rei de Baxã. A terra com suas cidades, os seus distritos e as cidades da terra em redor. E os filhos de Gade edificaram a Divon, a Atarot, a Aroer, a Trot-Shofan, a Iazer, a Yogbeha, a Bet-Ninha e a Bet-Haran, cidades fortificadas e currais para seus rebanhos. E os filhos de Ruben edificaram a Heshbon, a Elale, a Kiriataim, a Nevó e a Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e a Sibmá, e puseram nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Mahir ben Menash foram a Gileade, e a tomaram, e desterraram o Emoreu que estava nela. E Moisés deu Gileade a Mahir ben Menash, que habitou nela. E Iar ben Menash foi e tomou as suas aldeias, e chamou-as de Havot, ou fazendas de Havot e Yair. E Novar foi e tomou a Kenat e as suas aldeias, chamou-a de Novar, segundo o seu nome. Capítulo 33, verso 1, aqui já é a Parashá Masé. Como são duas, né? A 42 e a 43 são unidas. Estas são as jornadas dos filhos de Israel. Agora pega uma água e respira, porque assim a jornada foi longa. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito por intermédio de Moisés e Arão, segundo os seus exércitos. E Moisés escreveu as suas saídas conforme as suas jornadas, por dito do Eterno. E essas são as suas jornadas conforme as suas saídas. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Os filhos de Israel saíram destemidamente aos olhos de todo o Egito, enquanto os egípcios sepultavam os primogênitos a quem o Eterno havia ferido entre eles. E também contra seus deuses o Eterno havia feito juízo. E os filhos de Israel saíram de Ramsés e acamparam em Sucot. E partiram de Sucot e acamparam em Etam, que fica na extremidade do deserto. E partiram de Etam e voltaram a Pi-Hahirot, que fica defronte de Baal-Tsefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Hahirot e passaram pelo meio do mar para o deserto. E fizeram uma jornada de 3 dias no deserto de Etam e acamparam em Mará. E partiram de Mará e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sin. E partiram do deserto de Sin e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam em Alush. E partiram de Alush e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kivrot Hatavá. E partiram de Kivrot Hatavá e acamparam em Hatserot. E partiram de Hatserot e acamparam em Ritmá. E partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Peretz. E partiram de Rimon Peretz e acamparam em Livná. E partiram de Livná e acamparam em Rissá. E partiram de Rissá e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam no Monte Shefer. E partiram do Monte Shefer e acamparam em Haradá. E partiram de Haradá e acamparam em Makhelot. E partiram de Makhelot e acamparam em Tahat. E partiram de Tahat e acamparam em Tarar.
e partiram de Tará e acamparam em Mitká, e partiram de Mitká e acamparam em Hashmoná, e partiram de Hashmoná e acamparam em Moserot, e partiram de Moserot e acamparam em Bene Yaacan, e partiram de Bene Yaacan e acamparam em Hor Hagidgad, e partiram de Hor Hagidgad e acamparam em Yotvata, e partiram de Yotvata e acamparam em Avroná, e partiram de Avroná e acamparam em Etzion-Gever, e partiram de Etzion-Gever e acamparam no deserto de Sin, que é Kadesh, e partiram de Kadesh e acamparam no Monte Hor, na extremidade da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor por mandado do Eterno e morreu ali no 5º mês do 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º mês. E Arão tinha 123 anos de idade ao morrer no Monte Hor. E o cananeu, rei de Arad, que habitava ao sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel haviam chegado, e partiram do Monte Hor e acamparam em Salmoná. E partiram de Salmoná e acamparam em Punon. E partiram de Punon e acamparam em Ovot. E partiram de Ovot e acamparam nas ruínas de Avarim, na fronteira de Moabe. E partiram das ruínas e acamparam em Divongad. E partiram de Divongad e acamparam em Almon Divlataima. E partiram de Almon Divlataima e acamparam nos montes de Avarim, defronte de Nevó. E partiram dos montes de Avarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Hayeshmot até Havel Hashtim, nas planícies de Moabe. E o Eterno falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, desterrareis a todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todos os seus assoalhos sagrados de pedra. Aí eu parei, vamos parar aqui porque já é a quinta aliá e eu não vi a marcação. Então, a leitura vai até aí. Acamparam junto ao Jordão desde Bet-Hayeshmot até Avel Hashtim, nas planícies de Moabe. E aí depois entra a quinta aliá, e aí a parte da leitura, daí a parte de Jericó, né, dos assoalhos de pedra e outras coisas que foram destruídas lá naquele tempo. E dizer que eles andaram 40 anos porque não quiseram entrar no primeiro momento na Terra Prometida. E Ruben e Gade queriam fazer isso de novo. Enfim. Eles não confiaram plenamente no Eterno, na questão da terra que o Eterno tinha preparado para eles. Não ia faltar, ia ter espaço para o gado deles. O Senhor alargaria as tendas, assim como ele fez com Jabes em 1 Crônicas 4. Jabes, o nome Jabes foi dado pela mãe dele porque, porquanto nasceu, foi dado à luz em dor. Aqui. Deixa eu ver. Porquanto com tristeza o dei à luz. E Jabes invocou o Eterno e pediu: se me abençoares e estenderes as minhas fronteiras e a tua mão estiver comigo e me poupares do mal, para que eu não seja afligido. Então ali ele fez um voto, seria um voto com o Eterno para que as suas tendas fossem alargadas e fosse mudada a sorte do nome dele. Vamos lá para Yohanan capítulo 2, ou João capítulo 2. E no terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná, uma cidade da Galilã, e a mãe de Yeshua estava lá. Yeshua e seus talmidim também foram convidados para a festa de casamento. E estava acabando o vinho, e sua mãe disse a Yeshua:
eles não têm vinho. Disse-lhe Yeshua: o que quer de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos serventes: o que ele lhes disser, façam. Ou seja, não queria nem saber o que Yeshua estava falando. Só deu a hora, o que ele mandar fazer, vocês façam. Ponto. E ali estavam 6 jarros de pedra, que foram colocados para a purificação dos de Yehudá, cada qual contendo 2 medidas ou 3. Disse-lhes Yeshua: encham com água os jarros, e encheram-nos até o topo. Disse-lhes: tirem agora e levem ao mestre de cerimônias. E levaram. E quando o mestre de cerimônia provou a água que tinha se tornado vinho, e ele não sabia de onde era, mas os serventes sabiam, porque encheram com água, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse-lhe: todo homem primeiramente traz um bom vinho, e quando estão bêbados, então serve o que é inferior. Porém, você guardou o bom vinho até agora. Este foi o primeiro sinal de Yeshua, que Yeshua fez em Caná da Galila, e deu a conhecer a sua glória, e creram nele os seus talmidim. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus talmidim, e esteve lá por poucos dias. E estava próximo do Pessah dos moradores de Yehudá, e Yeshua subiu a Jerusalém. E encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam sentados. E fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois e os cambistas, e derrubou o dinheiro deles e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse: tirem estas aqui e não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. E seus talmidim lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. E os moradores de Yehudá responderam e disseram-lhe: que sinal nos mostra você que faz estas coisas? Respondeu Yeshua e disse-lhes: derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe os homens de Yehudá: em 46 anos foi construído este templo, e você em 3 dias irá levantá-lo? Mas ele estava falando sobre o templo do seu corpo. E quando se levantou da casa dos mortos, seus talmidim lembraram e que tinha dito isso. E creram nas escrituras e na palavra que dissera Yeshua. E enquanto Yeshua estava em Jerusalém para Pessah, na festa, muitos creram nele, porque viram os sinais que ele fez. Mas Yeshua não confiou neles, porque conhecia todos os homens. E não necessitava de que um homem lhe testemunhasse sobre qualquer filho do homem, porque sabia o que havia nos filhos dos homens. Agora eu me lembrei de uma coisa, a gente não fez eu esqueci de dar a bênção da Torá. Eu vou deixar a bênção da Torá que eu tenho aqui na descrição do vídeo também, tá? Para que você também possa fazer. E bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que com graça e misericórdia olha para nós e sabe que não foi intencional. Simplesmente a gente comecei a conversar, comecei a falar e me passou a bênção da Torá. Vou deixar a bênção da Torá aqui para vocês, para que vocês também possam fazer sempre que vocês forem ler as palavras da Torá, certo? É isso que eu tenho para o momento, é isso que eu tenho para entregar para vocês agora. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. E hoje é quinta, né? Preparem-se para o Shabbat, já anseiem pelo Shabbat, eu tô só por entrar nesse portal maravilhoso, esse portal, pelo portal da criação. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.